So if you want to change the world, start off by making your bed. You are not machines. You are not cattle. You are men. I have a dream. Bom dia a todos. Deixa eu ver quem já está aqui na reunião. Tem bastante gente, olha só que beleza. Bom dia a todos, vamos começar a nossa reunião 10:01. Quase que eu consegui começar pontualmente. Queria começar dando boas-vindas para todos vocês. Ó, José Roberto. Olha só, prazer, cara. Eu te vi na reunião do Rio de Janeiro ou não foi no Brasília? Oi, bom dia a todos. Eu acho que foi... não sei de onde é. Belo Horizonte. Foi de BH, foi de BH. Isso, Prazer te rever. Seja prazer bem-vindo. também. Prazer. Então, pessoal, vamos lá. Quero começar essa reunião dizendo que eu estou muito orgulhoso, porque essa é a primeira reunião onde nós conseguimos preencher todas as funções do dia. E isso pode não parecer uma coisa muito grande, mas é um progresso gigantesco para a gente conseguir ter a reunião com todas as funções sendo preenchidas, tá bom? Eu estou falando assim porque eu estou olhando para vocês aqui, vendo aqui minha tela e então pode ser um pouquinho desconfortável mesmo. Segunda coisa, estou muito feliz porque essa semana nós conseguimos fazer um progresso muito grande, que eu vou compartilhar com vocês no final da reunião. Então essa reunião está sendo, nossa, com perdão da palavra, está sendo um estouro para mim, tá bom? Eu sou o presidente do clube, fazendo a abertura dessa reunião. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, membros já do nosso clube, membros de outros clubes, visitantes, todo mundo que está aqui apoiando a gente. É uma satisfação receber todos vocês e poder mostrar um pouquinho do nosso clube para vocês, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o Toastmasters do dia, que também sou eu. E quero começar dizendo algumas coisas. Primeiro, quem aqui não conhece, não é familiarizado com o Toastmasters? Com a organização Toastmasters? Tem alguém que não conhece ainda ou tem alguma dúvida? Alex? José Roberto? Eu ainda estou aprendendo, né? Eu assisti um vídeo que o Jonathan mandou uma vez, entrei no site, dei uma navegada. Sim. E naquela reunião anterior, o apresentador, esse nome aí que você falou aí, que é o seu papel, ele colocou um videozinho também, uma apresentação. Só isso que eu sei. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui brevemente um pouco do que é o Toastmasters. Mas primeiro eu vou passar para vocês o guia da nossa reunião, tá bom? Primeiro, boas práticas. É importante deixar o microfone desligado para não ter aquele ruído de um microfone passando para o outro e a gente acaba perdendo atenção, tá bom? É importante deixar o vídeo de vocês ligado, porque a última observação lá embaixo, a gente grava essa reunião e posta no YouTube depois, tá bom? Então, isso é muito legal porque gera conteúdo e a gente acaba atraindo mais pessoas com prova social e mostrando como que é legal a nossa reunião, tá bom? Mas, sobre isso, se você não se sente confortável mostrando o seu rosto, a gente entende, super entende. E um pouco antes da reunião a gente estava até brincando um pouco de que você pode usar aquele filtro para colocar um óculos, se você não quiser desligar e também não quiser mostrar o rosto, tá bom? Fica à vontade. Aplausos. Durante a reunião, nós temos momentos em que nós aplaudimos as pessoas pelo discurso, por receber uma função, por participar um pouco da reunião, e nós aplaudimos em linguagem de sinais, que são esses sinais aqui, que são as nossas pausas, as palmas, tá bom? Nós temos a palavra do dia, que já eu vou pedir para o nosso gramático compartilhar com a gente. E é importante vocês tentarem utilizar essa palavra do dia nos discursos, na participação de vocês, tá bom? E quando a pessoa usar a palavra do dia, a gente tem o hábito de dar o joinha para incentivar a pessoa e para mostrar que a gente percebeu que ela usou a palavra do dia. Tá bom? É importante marcar um pin no vídeo do timer. Tá bom? Então, timer, cadê o timer? A minha tela tá fechadinha, eu não encontro todo mundo. Tá? Mas se você colocar o mouse ou o cursor em cima, vai ver que tem a opção de dar o pin no vídeo de alguém, tá bom? Isso vai ser muito importante porque o timer é a pessoa que vai gerenciar todo o tempo da nossa reunião e dos discursos, beleza?
E como eu falei, a gente mantém a gravação das nossas reuniões no YouTube. Se você quiser assistir de novo, pode ir lá conferir no nosso canal, tá bom? E para os convidados, vocês não são obrigados a participar, tá bom? Não se sintam pressionados a participar da nossa reunião. Se alguém te chamar e você não quiser participar, é só dizer que não se sente à vontade e passa a bola para outra pessoa, tá bem? E vamos lá. O Toastmasters International já está presente em 143 países, tá? São mais de 16 mil clubes no mundo todo, com mais de 358 mil membros. Aqui em Brasília nós temos 3 clubes, e o nosso, que é o Beach, ele é o caçula, tá bom? Ele é o terceiro, é o mais novinho. E nós estamos encaminhando para poder oficializar o nosso clube, tá bom? Vou falar sobre isso também no finalzinho. Esses são alguns dos clubes corporativos, tá? São 2 modelos de clube, os clubes comunitários e os corporativos. E o Beach, ele é um clube comunitário, qualquer pessoa pode participar. E os clubes corporativos são clubes fechados, né? São clubes empresariais, por assim dizer. Tá? E esse é o Beach, da SB Nova Talking. E agora as funções da reunião de hoje, que vai ser muito importante. Eu sou o Toastmaster, sou anfitrião da reunião, sou responsável por direcionar e guiar a reunião de hoje, tá bom? O Ronald é o nosso timer. Tá? O Ronald ele vai ser o responsável por gerenciar o tempo da reunião e os tempos dos discursos. Tá? O Alessandro Dias vai ser o nosso accounter. Tá? Ele vai ser o responsável por notar e registrar e fazer um relatório para a gente no finalzinho da reunião, nas questões de vício de linguagem, uso de muleta, aqueles ans, es, tá? Jonathan Mendonça é o nosso gramático, tá? Jonathan Mendonça é de Palmas. Eu estava olhando aqui na minha colinha de onde que o Jonathan é. O Alessandro é do Brasília Toastmasters e o Jonathan é do Palmas Toastmasters. Tá? Mariana Yuca, ela já é quase nosso membro. E eu digo quase porque vai ser sim nosso membro. Eu tenho fé que você vai ser mais um membro do Beach. Ela hoje é a nossa Hark Master, que é uma função muito importante, muito legal, muito divertida, que envolve a escuta ativa. Ela vai anotar alguns detalhes da nossa reunião, dos discursos de cada um, e vai perguntar depois para ver quem é que estava prestando atenção, tá bom? O João. Hoje o João é responsável pela parte mais divertida da nossa reunião. Ele é o nosso Topic Master, que vai dirigir a sessão de discursos de improviso. E por fim, nós temos o nosso diretor de área, Jenison Robert, que vai ser o nosso avaliador geral, que vai ser o responsável por notar todos os aspectos da reunião e dar um feedback para a gente poder melhorar nos próximos, tá bom? Quem ainda não renomeou, por favor, renomeia para colocar a função de vocês, para a gente poder achar vocês com mais facilidade. E passando para frente, a palavra do dia. Vou pedir para o Jonathan... Isso, vou pedir para o Jonathan passar a palavra do dia para a gente, explicar um pouquinho da palavra do dia. E, na verdade, não é essa. Deixa eu pegar aqui a palavra do dia, gente. Esse aqui não foi atualizado. A palavra do dia hoje está no nosso calendário, tá? É neurose. Eu vou pedir para o Jonathan explicar um pouquinho a palavra do dia para a gente hoje e eu vou mandar para vocês no chat, tá bom? Para a gente poder ficar registrada a palavra do dia hoje. Por favor, Jonathan. Receba o Jonathan para ele passar a palavra do dia para a gente hoje. Cadê o chat? Ok, pessoal. Como gramático do dia, ou grammarian, eu tenho 2 premissas principais. Uma é passar a palavra do dia, onde nós vamos tentar usar uma palavra pouco usual, encaixar elas nos nossos discursos ou nos nossos momentos de fala. É importante que todos se atentem para os seus momentos de participação e tentem encaixar essa palavra dentro do contexto. Isso estimula a criatividade de vocês e aumenta também o seu vocabulário, tá? A palavra do dia é neurose. Neurose é um substantivo feminino. Agradeço até o João, ele me mandou uma descrição do que é, eu já vou usar ela, porque está mais acessível aqui.
Neurose. Afecção que se caracteriza por perturbações psíquicas das quais o indivíduo é consciente. Característica que diferencia a neurose da psicose. Um exemplo de aplicação da palavra neurose. Pedro precisa sair dessa neurose para viver plenamente. A palavra do dia, neurose. Além de fornecer a palavra do dia, a minha segunda função principal é poder observar os aspectos gramáticos e linguísticos que vão ser apresentados nas falas de todos na reunião. Se eu identificar coisas interessantes que merecem ser trazidas à luz de todos, eu farei no meu momento de feedback. Obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado, Jonathan. Pessoal, agora que todos nós estamos habituados com as funções da reunião, vamos passar para o primeiro momento, que é o meu momento de discurso. Discursos preparados. E para isso nós temos 2 discursos hoje, tá bom? É o discurso do Paulo e do Rodrigo. E primeiro eu quero chamar o avaliador do Paulo, que vai ser a Camila Duarte, para ela apresentar o discurso do Paulo. Por favor, recebam Camila Duarte. Bom dia a todos. Hoje o Paulo vai apresentar um discurso com o título de O que há por trás de uma empresa. Ele está na trilha de conhecimento de comunicação persuasiva, no segundo projeto do nível 1 de feedback, de discurso e feedback. Então, Paulo, bem-vindo, o palco é seu. Muito bom. Bom dia a todos. Deixa eu fixar aqui o timer. Conseguem me escutar bem? Imaginem um empresário. Imaginem um homem de negócios nesse exato momento. Qual foi a figura que veio na mente de vocês? Provavelmente veio uma pessoa bem vestida, uma pessoa de terno, talvez com uma mala, com vários dólares. Pois é, este é o estereótipo do empresário. O estereótipo mais comum do empresário é aquela pessoa bem-sucedida, que faz negócios e que tem pouco tempo para conversar com as pessoas. Aquela pessoa que se preocupa muito mais com o resultado de seus negócios do que com as pessoas que estão ao seu redor. Pois é, existe uma lógica maquiavélica por trás das empresas e que é socialmente aceita. Uma lógica maquiavélica que coloca a empresa do lado opressor e do outro lado o trabalhador, ou às vezes até mesmo o cliente, como oprimido. Eu vejo isso muito fortemente na mídia hoje em dia, levando as notícias, principalmente por causa da pandemia, de que a empresa X demitiu 500 funcionários, a multinacional Y demitiu centenas de trabalhadores, colocando famílias em situação de vulnerabilidade. Pois é. Só que eu queria apresentar aqui para vocês hoje o outro lado da moeda. E eu queria começar isso através de uma estatística do Sebrae. Vocês sabiam que hoje, no Brasil, existem 6 milhões de estabelecimentos comerciais? Claro que depois da pandemia, inclusive, esse número deve até mesmo diminuir. Pois é, são 6 milhões de estabelecimentos empresariais, de estabelecimentos comerciais, desde uma padaria, uma loja, uma drogaria. Pessoas que estão vivendo numa dificuldade. E eu queria dizer que 99%, é exatamente isso, 99% desses estabelecimentos comerciais são de micro e pequenas empresas. Olha que interessante.
Muitas vezes, quando a gente pensa no homem de negócios, naquela pessoa que faz negócios a todo momento, o empresário, a gente pensa numa pessoa super bem sucedida, né? Que vai no final de semana ter um passeio no iate, que vai com frequência para Las Vegas, para Nova York. Mas a verdade é muito mais dura. A gente está falando de pessoas. E falando em pessoas, eu me lembro muito da minha trajetória profissional. Eu advoguei por muito tempo na área de direito de família. Exatamente essa área que lida com divórcio, com guarda, com pensão alimentícia. E eu percebi, nessa área de direito de família, o que eu mais aprendi foi que quando você lida com pessoas, você não pode ter um julgamento dessas pessoas. Você não pode simplesmente encaixar essas pessoas em duas caixas, a caixa do bonzinho e a caixa do malvado. Curiosamente, quando eu comecei a abrir o meu leque profissional e entrar também na advocacia empresarial, eu percebi que existia muita coisa em comum. Os resultados que eu tinha na área de direito de família conseguiam se manter também na área de direito empresarial. Por quê? Justamente por causa disso, eu percebi algo em comum entre as duas áreas. Eu percebi que por trás dos negócios também existiam pessoas. Pessoas com dificuldade, pessoas com qualidades admiráveis, pessoas igual nós. Então, eu acabei percebendo que as relações empresariais, as relações que existem por trás das empresas, por trás dos negócios, são muito parecidas com as relações sociais, com as nossas relações de amizade, com as nossas relações da nossa família. E, a partir daí, eu comecei a encampar uma grande campanha, uma grande luta para mudar essa neurose que nós temos de que o empresário é sempre o vilão da história, de que o empresário é sempre o opressor. Eu vi durante a minha caminhada profissional, diversas vezes, um empresário em dificuldade e retirando seus filhos, por exemplo, de uma escola que ele achava que era uma escola razoável para a sua criação para manter os seus funcionários. E eu vi também o lado contrário da moeda, que eu sempre me recusei a defender, que são as pessoas que queriam tirar vantagens de um empresário em uma situação de vulnerabilidade. Então, como uma forma de superar essa lógica maquiavélica, é que eu coloquei o objetivo de hoje, convencê-los de, junto comigo, humanizar as empresas que nós vemos no nosso dia a dia. De perceber que, por trás das empresas, também existem pessoas. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns, Paulo. Excelente seu discurso. E agora, passando para a segunda parte, o nosso segundo orador do dia, eu quero convidar a Regiane, que vai chamar o nosso segundo orador do dia. Isso, a Regiane. Perdão, pessoal, que aqui a informação está um pouquinho confusa para mim, tá bom? Por favor, recebam a Regiane, que ela é a avaliadora do nosso segundo orador do dia. Regiane, com você. Hoje eu recebi a missão de avaliar o Rodrigo. O Rodrigo, ele está numa trilha bem legal que chama Humor Cativante. Para os nossos visitantes, só para vocês entenderem o tamanho do Toastmasters. O Rodrigo, ele está no nível 3 e hoje ele tem um projeto que chama-se Conecte-se Contando História. Ele tem a finalidade de contar uma história ou incluir alguma história no seu discurso. A duração do discurso do Rodrigo vai ser entre 5 a 7 minutos. Rodrigo, o palco é seu.
Costuma-se entender a palavra empreendedor como a figura do empresário que o nosso amigo Paulo Veio trouxe para a gente. Mas, na verdade, todos nós somos empreendedores, na medida em que empreender significa levar à execução alguma coisa. E todos nós estamos sempre concluindo tarefas e executando tarefas. Quem aqui já se viu diante de um empreendimento que fez duvidar da sua própria capacidade? Levanta a mão. Eu nunca vou esquecer minha primeira entrevista de emprego. Eu tinha 12 anos de idade, entrei resolvido na sala e falei: mamãe, eu quero ajudar a senhora dando aula de reforço. Minha mãe, conhecendo meu currículo como ela só, topou. Alguns dias depois, eu já tinha meu primeiro aluno. A aula, matemática, minha praia. Eu tinha que ajudá-lo a resolver uma lista de questões. Eu abri o livro, encontrei a lista, peguei o lápis e não consegui fazer mais nada. Deu um branco, eu travei. E conforme os segundos, que pareciam horas, passavam, eu ia ficando mais nervoso, pulando frio. E só me restou chorar e pedir a ajuda da mamãe. A mamãe veio, dispensou o garoto e, para me consolar, olhou bem nos meus olhos e disse: meu filho, eu acredito na sua capacidade. Se você acreditar em você mesmo, vai dar tudo certo. Aquela conversa da mamãe, além de me acalmar, fez eu vencer a minha neurose e eu consegui no dia seguinte encarar o mesmo garoto, a mesma lista de questões que eu resolvi. Eu entendi que acreditar em mim mesmo era uma arma muito poderosa. E com essa arma, anos mais tarde, eu entrei na sala do dono da escola, um velho suvina que economizava até no giz, e disse para ele: eu sou a sua única chance de ter uma aprovação no vestibular mais difícil do país. Se me der uma bolsa integral, você não vai se arrepender. O velho, conhecendo meu boletim como ele só, topou. Estava dando tudo certo. Até que deu tudo errado. Eu não passei no vestibular mais difícil, nem no mais fácil. Com a cara no chão, eu procurei o dono da escola, que olhou nos meus olhos e disse: filho, eu acredito na sua capacidade. Se você acreditar em você mesmo, vai dar tudo certo. Ele tinha razão e deu certo. No ano seguinte, eu consegui passar no vestibular. No meio do curso, eu me entediei, resolvi largar a faculdade e procurei a mãe da minha namorada para deixá-la tranquila. Logo, logo, eu passo num concurso público e eu vou poder casar com a sua filha. Preocupada com a vida da filha, como ela só, ela topou. Passado um ano, lá estava eu, desempregado, morrendo de medo de ser visto como um vagabundo. Eu a procurei novamente para me explicar. Ela me olhou nos olhos e disse: filho, eu acredito na sua capacidade. Se você acreditar em você mesmo, vai dar tudo certo. E deu. Pouco tempo depois eu fui nomeado para um concurso e cumpri com o meu compromisso. Já adulto, aqui em Brasília, eu decidi: vou abrir um negócio. Procurei entre as minhas habilidades, teoricamente cozinhar e ensinar, alguma coisa que eu pudesse fazer, mas não rolou. E foi aí que eu topei com 2 jovens empreendedores de um ramo ainda muito incipiente em Brasília, a cerveja artesanal. Ambiciosos, eles procuravam alguém que pudesse ajudá-los a expandir os negócios. E me pintaram a cena assim: pai, não tem nada melhor. Você não tem chefe. O dinheiro é fácil. E o melhor de tudo, você pode beber enquanto trabalha. Na hora eu topei. Acontece que a propaganda não se concretizou. A história do não tem chefe e do dinheiro fácil
todo cliente é seu chefe. E no final do dia, a grana mal dava para pagar as contas. A parte da cerveja é verdade. E, cara, que coisa boa. Eu consegui unir expediente com happy hour. Tem coisa melhor? Mas, infelizmente, as coisas não iam bem. E um dia, minha esposa me viu aflito no café da manhã, perguntou o que se passava. E eu disse para ela, amor, acho que a gente vai ter que colocar mais dinheiro no bar. Ela olhou nos meus olhos e disse, filho, você já está bêbado? Eu fechei o bar e aprendi que você deve acreditar em você mesmo. Mas se a sua esposa não, é melhor duvidar. Obrigado. Muito bom essa história, cara. Eu queria que tivesse um pouquinho mais. Que pena que tem restrição de tempo, cara. Cara, eu não tô me aguentando de tanto rir aqui, cara. O microfone tá fechado. Pessoal, vamos passar agora para a parte do timer. Vou pedir agora o relatório do timer em questão dos discursos. Por favor, Ronald, passa para a gente o relatório dos discursos preparado. Bom dia, pessoal. Eu fui aqui o timer do dia. É importante colocar aqui como essa função é muito importante para o Toastmasters, porque o que a gente tenta fazer aqui não é só estruturar as ideias, mas também estruturar as ideias de forma objetiva. Por isso que a gente trabalha com um tempo fixo aqui. É muito importante isso. E, sobretudo para nós aqui do BSB Inova Talking, que a gente tem essa pegada inovadora de empreendedorismo, a gente valoriza muito essa questão do tempo. Porque imagina só, se você tem a oportunidade da sua vida, você quer falar com aquela pessoa importante que vai patrocinar o seu projeto, e você, por acaso, encontra com essa pessoa no elevador, você vai estar com a sua ideia estruturada para dar tempo de falar naquele elevador? Então, é isso aqui que a gente valoriza bastante, a questão do tempo. Queria falar que os dois estão aptos, tá? Paulo concluiu o seu discurso com 6 minutos e 13 segundos, e o Rodrigo com 5 minutos e 54 segundos. Excelente. Então, os dois estão aptos para votação. E a gente vai colocar agora uma votação para vocês escolherem, votarem em quem vocês acham que foi o melhor orador. Eu só preciso ver aqui quem foi o último co-host que entrou para lançar a enquete. Eu estou sem acesso agora. Acredito que tenha sido o Jenison. Foi isso? Eu chutei, na verdade. Foi isso mesmo. Acertou em cheio, acabei de lançar. Muito bom. Memória tá boa. Beleza. Enquanto todo mundo tá votando, eu acabei de descobrir que eram meus óculos. Eu não tava conseguindo enxergar direito. Beleza? Todo mundo conseguiu votar? A decisão tá difícil? Beleza? Alguém ainda não conseguiu votar? Pode avisar agora. Então, beleza. Vamos para a próxima parte, que é a parte mais divertida. É isso? É isso mesmo. É a parte mais divertida do dia. Eu quero que vocês recebam, por favor, o nosso Topic Master, João Machado. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui participando da reunião com o Toastmasters mais uma vez. Eu fico muito feliz que tenhamos aí tantos visitantes e tantas pessoas prestigiando aqui o trabalho. E a minha função de Topic Master é tentar estimular a oratória de improviso. É a ideia de trazer pequenos tópicos para que as pessoas possam fazer discursos rápidos e para que possam perder, em especial, aquele medo de falar em público de maneira despreparada.
para que não caia aí na neurose de achar que não são bons oradores ou que não conseguem ter uma boa comunicação, expressar boas ideias. Bom, quando a gente fala sobre a proposta principal do BIT, que é a ideia da comunicação empreendedora, de inovação e empreendedorismo, existe uma expressão muito forte que a gente associa imediatamente à ideia de empreendedorismo, que é o e se? E se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? E se a ideia que a gente imagina, e se a gente criasse tal coisa? E se a gente abrisse uma empresa? E se eu fizesse um evento? Então, o e se faz muito parte da proposta de inovação. E os tópicos que eu trouxe hoje para serem improvisados pelos nossos participantes, todos eles têm alguma ideia baseada no e se. O e se é uma ideia de cuidado, porque se você se propõe a pensar apenas no passado como e se, a chance de você desenvolver novamente uma neurose é muito grande, porque a proposta maior é que você vai, em algum momento, se arrepender de algum caminho diferente que você tenha tomado. Mas, se você pensa no e se para o futuro, a ideia é que você consiga criar cenários diferentes na sua cabeça. Mas, já que tivemos momentos de reflexão importantes e que o Clube do BIT se propõe a trazer ideias de inovação e empreendedorismo, eu trago para vocês tópicos um pouco mais leves, para que a gente possa se sentir no momento criativo e, a partir desse momento criativo, trazer ideias aí fora da caixa, como seria a expressão. Bom, eu não tenho muita ideia de qual seriam os critérios para a gente escolher os possíveis oradores, mas, num primeiro momento, eu gostaria de apresentar o primeiro tópico e, a partir desse primeiro tópico, verificar se a gente tem um voluntário. Caso tenhamos um voluntário, a ideia, então, é que a gente dispense a escolha forçada, por assim dizer. E o primeiro tópico do e se que eu trouxe é: e se você pudesse parar o mundo inteiro por 1 hora, e uma única vez, o que você faria com essa hora livre? E eu pergunto, temos algum voluntário que se interesse em falar sobre esse si? Ou eu vou precisar escolher? Olha, eu tô com muita vontade de responder essa. Eu vou dar prioridade se outra pessoa se manifestar, porque você é o Topic Master do dia. Mas uma última chance. Alguém quer adotar o tópico? Então, Kelvin, ele é seu. E se você pudesse parar o mundo inteiro por 1 hora e uma única vez, o que você faria com essa hora livre? Olha só. Na hora que você me perguntou, a resposta veio na hora. Eu fiquei pensando assim, poxa, será que eu poderia fazer alguma coisa para mudar o mundo? Será que eu poderia fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas? Só que a resposta ficava martelando na minha cabeça o tempo todo. Na hora que eu li essa pergunta, quando você falou, o meu impulso mais forte seria de viajar para um lugar que eu considero um lugarzinho especial, sabe, na minha história. E eu pararia o tempo exatamente no pôr do sol, que foi uma mochilada que eu fiz um tempo atrás. E eu tiraria esse tempo para pensar um pouco na vida, sabe? Eu sei que pode ser um pouco egoísta, não querer salvar o mundo, não querer pensar grande, mas o meu principal objetivo agora, assim, o meu maior impulso mesmo seria voltar para esse lugar tranquilo e poder aproveitar mais 1 horinha de pôr do sol e pensar, sabe, um pouco na vida. E é isso, seria o meu maior objetivo agora, se eu pudesse mesmo parar 1 hora. Obrigado. Parabéns aí para o Kelvin por se voluntariar para iniciar a nossa dinâmica de Table Topics para o dia de hoje, mas não se sintam acanhados, porque os próximos em si também são muito interessantes, na minha opinião. E para poder falar sobre esse próximo Table Topics, o próximo em si seria: e se você pudesse ter
um objeto que nunca acabasse e que nunca se estragasse, nunca se consumisse. Que objeto seria esse? E por que você escolheu este objeto em específico? Para falar sobre esse si, eu também pergunto se nós temos um voluntário, mas se não tivermos, eu já vou escolher prontamente. Eu gostaria muito que alguns dos visitantes que não têm uma função definida, hoje nós temos o José Roberto, a Lia, temos o Fernando, o Alex, que está nos prestigiando mais uma vez, que seria muito bacana se eles pudessem assumir aí esse desafio de falar sem estarem preparados, que é a proposta do Table Topics. Olha só, Lia, já gostei. Passamos a palavra para a Lia, então, o palco é seu, e se você pudesse ter um objeto que nunca acabasse? Olá, pessoal, bom dia. Me ouvem bem? Bom, na hora que eu ouvi essa pergunta, imediatamente eu pensei em algo que vai ser a minha resposta, mas que não necessariamente é um objeto. Então, eu fiquei pensando aqui, como que eu transformaria isso em um objeto que não se acaba, né? Que não tem prazo de validade. A minha resposta seria o tempo, né? Que eu acho que é a coisa que mais a gente gostaria de não acabar e de conseguir aproveitar. Então, transformando isso em um objeto, eu teria um relógio que não se acabasse e que me possibilitasse a todo tempo olhar para ele e valorizar o tempo que eu tenho para poder realizar todas as coisas que eu desejo, preciso e almejo para a minha vida. Obrigado pela Lia, pela participação dela. É sempre muito bacana a gente ter as pessoas que estão nos prestigiando e que geralmente estão como ouvintes conseguirem aí fazer o seu primeiro discurso de improviso. O meu me marcou muito. Foi o início do meu trabalho com Toastmasters. Mas, bom, passando aí para o próximo tópico, para o qual eu também peço um voluntário. E se você pudesse simular qualquer pessoa ao telefone? Ficar assim com a voz absolutamente idêntica, com os trejeitos, com a oratória. E se você tivesse acesso à agenda telefônica dela, quem seria, para quem você ligaria e qual seria o tópico da sua conversa? Ou seja, eu posso em determinado momento ser o presidente Obama. Eu gosto mais do Obama do que do Trump. E se você tivesse acesso à agenda completa? Bom, eu impersonei o Obama. Para quem que eu vou ligar e sobre o que eu vou falar? Escolha uma personalidade, escolha um assunto e para quem que ela ligaria para falar sobre o quê? Nós temos um voluntário? Bom, já que não temos, então eu vou escolher um dos nossos visitantes. Vou passar a palavra para o José Roberto Azambuja. Se ele não quiser falar, fique à vontade para poder declinar aí da proposta, mas seria muito bacana poder ouvir você. Eu achei interessante o tópico, mas isso seria crime depois, né? Depois que o pessoal descobrisse que eu fingi que era alguém, e hoje em dia é fácil descobrir quando alguém faz de conta que é outra pessoa, e tem tudo a ver com o Barack Obama, né? Que ele espionou até a Dilma, né? E depois descobriu. Aí eu estou querendo declinar, porque isso é crime. Vou declinar do convite, tá? Grato. Tranquilo, não tem problemas. Se o tópico é controverso, eu passo para o próximo, porque tópicos não vão faltar aqui hoje. Eu acho que vão faltar mais voluntários. Esse é bem bacana. Se você pudesse comandar um animal com a sua mente, qual seria esse animal e como você utilizaria essa habilidade? Nós temos um voluntário para esse tópico? Eu vou convidar, então, um dos nossos visitantes de hoje, que vai ser o Jonathan, para poder falar sobre esse assunto para a gente. Se ele pudesse ter um animal, qual seria e como ele comandaria?
Olha, a nossa fauna brasileira e até mundial é tão extensa que eu acho que seria uma neurose poder pensar no melhor animal para poder comandar com a minha mente. Mas eu creio que um dos animais mais belos da fauna brasileira, que é a onça-pintada, está tão ameaçada de extinção e vem há tantos anos diminuindo a quantidade de espécimes disponíveis e que as pessoas visitam, né, por conta muito da caça indiscriminada e também por conta da eliminação, porque em algumas regiões de agropecuária eles matam muitas onças por conta delas comerem o gado. Eu comandaria um espécime macho para que ele pudesse copular ao máximo e perpetuar bastante a espécie, porque é um animal importantíssimo para a cadeia alimentar e para o bom equilíbrio das matas, sem contar que também ela nos agracia muito com a sua beleza, sua imponência também nas matas e na fauna brasileira. É um animal que representa muito o Brasil e eu creio que seria isso. Tá no mudo, João. Parabéns aí ao colega Jonathan por participar, obrigado aí por se voluntariar de maneira forçosa. E eu faço comentário que eu também gosto bastante da onça, é um dos animais que eu mais admiro aí na nossa fauna. Mas, bom, nosso próximo tópico, para o qual eu espero prontamente também um novo voluntário, seria: e se você tivesse a memória fotográfica por um dia inteiro? E após você conseguisse repetir tudo que você experimentou durante aquele dia de memória perfeita, o que você iria assistir, estudar, ouvir ou treinar para que você pudesse guardar aquilo pelo resto da sua existência? Temos aqui algum voluntário que queira responder esse? Esse aí eu topo, se puder. Ué, claro, por favor. O palco é seu, então. Parabéns aí para o nosso colega José Roberto e começa a contar o tempo dele. Se eu pudesse ter a memória fotográfica por um dia e depois eu conseguisse repetir tudo que eu experimentei durante aquele dia, eu ia estudar mais inglês, né, porque o meu inglês ainda não é dos melhores, e se tivesse tempo, mais uma outra língua estrangeira, que eu não sei qual seria no momento, talvez o chinês ou o espanhol, que eu sei um pouquinho também, porque comunicação é muito importante nesse mundo globalizado, a gente queira ou não, quanto melhor a gente se comunicar, melhor a gente vai conseguir transmitir a nossa mensagem, porque eu vejo que as principais guerras e os conflitos interpessoais e de nações e de pessoas, né, de grupos de pessoas, na verdade, nessa experiência de 52 anos de idade que eu tenho, eu percebo claramente que os conflitos, eles acontecem, na maioria das vezes, não porque as pessoas sejam más, ou porque as pessoas queiram o pior umas para as outras, ou que sejam desonestas necessariamente, não. Eu vejo que a grande maioria de nós, seres humanos, nós temos a índole boa, nós queremos acertar, nós somos a imagem e semelhança da perfeição. Eu tenho convicção disso, que ninguém sai de casa ou levanta de manhã 100% disposto a fazer o mal. Às vezes a pessoa levanta com o pé esquerdo, como se diz, mas na maioria das vezes, mesmo com mau humor ou não disposto a fazer tanto bem assim, no fundo a gente quer bem. Na maioria das vezes, os conflitos, as guerras começaram de uma comunicação errada, ou porque quem comunicou não se comunicou bem, ou porque quem interpretou também não soube interpretar direito. Então, o que eu puder melhorar a minha comunicação, e isso inclui aí algumas línguas estrangeiras e idiomas, e inclusive o português também, melhorar o meu português, não do ponto de vista gramatical, mas do ponto de vista de transmitir realmente aquilo que eu penso. Porque se eu conseguir transmitir 100% da minha comunicação, do meu pensamento, da minha intenção,
eu vou me dar muito bem na vida. Então, se eu puder 100% saber mais aí os 2 idiomas durante 24 horas, seria essa a minha escolha. Parabéns ao colega José Roberto por se voluntariar. Muito bacana. Para quem tem vontade de se aprofundar sobre o tópico, a gente tem aí o tema da comunicação não violenta. Eu tenho um colega chamado Cristiano Ramalho, que oferece alguns cursos nesse tópico. São assuntos bem interessantes. Mas isso aí fica para outro momento também para a gente discutir. Bom, o próximo tópico que eu tenho, como é que está o nosso tempo, Toastmasters? A gente consegue fazer mais 2? Na verdade, o timer que deveria dizer isso para a gente, né? Dá para fazer Pelo mais cronograma, Acho que ficou mudo. Mas bom, vamos fazer mais um aqui. Daqui a pouco a gente, se for necessário, passa para a próxima etapa. O próximo tópico que eu trouxe, dentro da ideia do IC, de você empreender mentalmente, como você seria uma pessoa melhor ou como é que você reagiria a algumas situações, se você pudesse duplicar um objeto uma única vez, o que seria esse objeto e por que que você iria duplicá-lo? Por que que você queria ter 2 coisas iguais? Nós temos algum voluntário que queira falar sobre essa capacidade de duplicação? Bom, se nós não temos nenhum voluntário, então eu vou aleatoriamente escolher a nossa colega Rejane para poder responder essa daqui. Palmas para a Rejane e o palco é seu. Sabe que eu fiquei pensando aqui, falei, o que eu quero duplicar na minha vida? Eu fiquei pensando em coisas que são, assim, que se desgastam com o tempo e que a gente tem que trocar toda hora. Mas hoje em dia tudo é muito descartável. Será que eu ia conseguir eleger um objeto que durasse para sempre? Eu não sei. Às vezes eu fico lembrando dos meus pais que tiveram algumas coisas, até de casa, e duraram 30 anos, 40 anos, como uma geladeira, e hoje a gente consegue usar uma geladeira por 5 anos, 10 anos. A gente quer trocar porque ela não funciona direito, mas às vezes a gente quer trocar porque esse consumismo fica falando o tempo todo para a gente, você tem que trocar, para as pessoas que lembram daquela propaganda do batom, compre batom, seu filho merece batom. Então, fica o tempo todo falando, e eu juro para vocês que eu não sei se eu queria ter alguma coisa que durasse para sempre. Eu não sei. Primeiro, porque as coisas não duram mesmo. E segundo, porque às vezes ia ser chato ter uma coisa que dura para sempre. Quem sabe? Palmas para a colega Rejane, obrigado aí por nos dar um pouquinho da oratória dela. Como comentário, eu acho muito engraçada a ideia de que a gente valoriza muito as coisas novas, né, de último lançamento, e a gente também valoriza muito aquelas coisas vintage, antigas, com 40, 50 anos hoje em dia, mas ninguém valoriza a coisa de 5, 10 anos, né? Mas, bom, nós temos mais um tópico, mas eu estou achando que o nosso tempo já está apertado, vou pedir que o Toastmasters avance com a nossa reunião, mas só para ficar com um gostinho de quero mais, e para que vocês possam saber o que era o próximo tópico nosso seria... Não, acho que acabou, esse foi o último mesmo. Então, enfim, peço aí então que o nosso Toastmasters avance na nossa reunião e obrigado a vocês aí por participarem. Perfeito. Nossa, eu achei muito legal essas perguntas, eu quis responder todas, principalmente a última, porque eu fiquei pensando a mesma coisa que a Regiane. O que eu vou duplicar? E se eu duplicar, só vai dobrar minha capacidade de perder essa coisa. Então vamos lá, pessoal. Vou parar de fazer brincadeira. Quero chamar aqui o nosso timer, né? Para ele passar o relatório dos nossos Topic Masters, para a gente seguir para a votação.
Então, quero que vocês recebam, por favor, o Ronald com o relatório dele. Parabéns a todos pela coragem. Improvisar não é fácil. Parabéns aí pela coragem mais uma vez. Vamos aqui ao relatório de time, tá? O Kelvin, ele concluiu o discurso dele em 1 minuto e 24 segundos, estando apto. A Lia, com um discurso interessantíssimo, mas infelizmente com 47 segundos, não está apto para a votação. O Jonathan concluiu em 1 minuto e 21 segundos. O José, rapaz, esse cara levou a sério o papo do timer aqui. Eu fiquei de cara com, como é que fala? A britanicidade do rapaz. Ele cravou em 2 minutos e 30 segundos. Eu até ri aqui na hora que eu bati aqui. Então foi dentro do tempo regulamentar. Parabéns, José. E a Rejane com 1 minuto e 12 segundos. Então, essas pessoas estão aptas. Quem tiver acesso aí para a enquete, por favor. Perfeito. Pessoal, agora que a gente viu quem está apto para votação, a gente vai passar agora a votaçãozinha aqui. E eu peço que vocês escolham, votem no que vocês consideram o melhor orador de improviso do dia. O Alex escapou dessa, né? Eu quase chamei ele. A Camila também, né? Ah, é verdade, cara. Eu vejo ela só sorrindo aqui, cara. Na próxima não passa, não. Eu estava com a enquete aberta aqui ainda. Vocês conseguiram ver as pessoas todas corretas aí? Para quem está votando? Então, por favor, acho que era o Jenison que estava com... Deixa eu ver se consigo lançar Isso, aqui. é o Ronald que lançou o poll. Aí a gente precisa que você lance ele, Jenison. Mas já tá pronto, né, Ronald? Já está com os nomes corretos, né? Pode lançar. Esse foi o de discurso preparado. Então, a opção que aparece para mim é exatamente essa. Mas vamos lá. Acho que tem outra opção aqui, né? Isso. Pronto, todo mundo conseguiu votar? Faltou alguém? Se alguém não conseguiu votar, joga a mão pra cima para ver se vocês não conseguiram votar. Tá, então todo mundo conseguiu. Perfeito. Perfeito, pessoal. Agora que todo mundo já conseguiu terminar a votação, vou convidar o nosso avaliador geral para ele passar as impressões da reunião. Tá? Então, eu quero que vocês recebam o nosso avaliador geral, Jenison Robert. Olá, pessoal. Muito bom dia. Que reunião sensacional. Mas antes de eu compartilhar as minhas opiniões, a minha visão sobre a reunião de hoje, eu queria chamar algumas outras pessoas que têm realmente feedbacks importantes também para compartilhar com a gente hoje, tá? Então, eu gostaria de chamar o nosso gramária da reunião de hoje, que foi o grande Jonathan, para compartilhar sua visão, seu relatório como gramático. Uma salva de palmas para o Jonathan. Vamos lá, queridos. Parabéns a todos por se desafiarem, por explanarem suas ideias e compartilharem conosco esse momento de fraternidade aqui. Vou falar um pouco dos aspectos gramáticos e do uso da palavra do dia por todos que participaram da reunião.
Paulo veio, conseguiu usar a palavra do dia. Parabéns, Paulo. E trouxe um termo legal, que foi maquiavélica. Maquiavélica, achei interessante. Vem lá de Nicolau Maquiavel, e são pessoas ardilosas, astutas, que estão ali sempre à espreita para dar um próximo passo, muitas vezes por debaixo dos panos. A Rejane não utilizou, infelizmente, a palavra do dia, não peguei. O Rodrigo Ramos conseguiu utilizar no seu discurso, encaixou legal, e ele trouxe alguns termos interessantes, como deu branco, incipiente, happy hour, e falou um termo que eu achei muito legal, que faz parte, inclusive, até da trilha de sucesso dele, de conhecimento dele, que foi, estava dando tudo certo até que deu tudo errado. Esse é um emprego de um recurso humorístico, quando você pega a pessoa num raciocínio, mas no final desse raciocínio você encaixa uma surpresa. Achei isso bem interessante, a gente não esperava que ele falasse isso, e isso tornou cômico a fala dele. O Kelvin, eu não consegui pegar ele encaixando a palavra do dia. O Ronald também não, mas o Ronald trouxe um termo muito interessante, que foi britanicidade, quando ele falou do discurso do Zé Roberto. Bem legal. João Machado conseguiu encaixar a palavra do dia no contexto da fala dele. E você trouxe um termo ali, João, na verdade uma citação, que eu achei legal sinalizar. Você falou em dado momento, a gente possa se sentir. O ideal, né, na normativa linguística seria você encaixar, nós possamos nos sentir, para você trazer para o plural, fica mais legal aí na tua oratória, tá, meu amigo? Valeu. O João Machado ainda trouxe acanhados e aleatoriamente. Bem legal, são termos aí não tão usuais de nós falarmos no dia a dia. Ali eu não peguei ela falando a palavra do dia. O José Roberto, ele trouxe três termos, na verdade. Trouxe declinar, trouxe índole e... Declinar e índole, perdoa. Eu consegui encaixar a palavra do dia no meu momento de participação aí no tópico surpresa. Trouxe ainda as palavras espécime, perpetuar e copular. E a Rejane, eu tive uma segunda anotação dela aqui, que ela trouxe o termo consumismo. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, grande Jonathan. Excelente aí como gramático. Realmente é uma performance muito boa para ajudar a gente a melhorar a gramática. Eu vou inverter um pouquinho agora, pessoal. Eu vou chamar os avaliadores. A gente precisa ouvir esses avaliadores aí, porque eles têm muitos feedbacks importantes para passar para aqueles oradores aí que realmente se esforçaram para trazer discursos excelentes para nós. Eu gostaria, então, de chamar a Camila, que vai avaliar o discurso do Paulo Veio. É com você, Camila. Bom dia novamente, pessoal. O Paulo, como eu falei, ele está no segundo projeto do Pathways e o objetivo dele era aplicar o feedback que ele teve no discurso anterior e utilizar esse feedback para melhorar o discurso de hoje. Os principais pontos que foram levantados no último feedback foi sobre a variação vocal e sobre o contato visual na câmera. O Paulo, muitas vezes, quando ele está falando, ele busca lembrar das coisas. Na verdade, todo mundo é assim, né? Busca lembrar das coisas e dar uma olhadinha para o lado, tira o foco da câmera. Eu acho um grande desafio, inclusive, para todos nós aqui, enquanto estamos falando, ficar olhando para a câmera. Eu gosto muito de ficar olhando a reação de todo mundo, o quanto as pessoas estão reagindo ao que eu estou falando. Então, é difícil para mim também ficar olhando diretamente para a câmera, mas aí esse é um desafio novo desse nosso mundo agora digital. Bem, alguns pontos que eu anotei. Então, Paulo, você conseguiu muito trabalhar essa parte da variação vocal, eu gostei demais. Você começou com algumas perguntas para o público e toda vez que você falava até dados estatísticos, você conseguia falar olhando para a câmera e aumentar o seu tom de voz. Isso chamou bastante atenção para o seu discurso e principalmente para os dados que você estava trazendo para a gente. Então, parabéns, você conseguiu aplicar o seu feedback. Essa questão das perguntas também no começo é um modo, né, da gente prender a atenção para o público para já começar o nosso discurso, então parabéns por isso. Você tem muita expressão facial, então isso ajuda também a chamar a atenção do público, a gente prestar atenção no que você está falando, então parabéns, você ri bastante, você fala, né,
exatamente com o tom de voz e você gesticula, então isso é bem interessante. Outro ponto que eu anotei, que talvez você pudesse melhorar, e aí vem de acordo com o feedback, em alguns momentos, eu assisti, você disse para eu não assistir o discurso, mas eu acabei assistindo, e eu reparei que nesse você ainda olhou um pouco para a lateral, porém bem menos em comparação com o outro. Então já teve uma evolução, mas é uma coisa que você ainda precisa ficar atento. E daí a dica que eu te dou é justamente tentar se gravar fazendo o discurso. Eu acho que quando a gente se grava, a gente consegue ver se a gente está falando muita palavra de preenchimento, se a gente está olhando muito para o lado, então isso vai te ajudar bastante. E por último, um desafio, eu fiquei um pouco perdida na conexão dos 3 pontos. Você começou com uma coisa para a gente imaginar, uma fala com o seu público, depois você contou uma história sua, um storytelling, e depois fez uma reflexão. Mas eu fiquei com dificuldade de conectar esses 3 pontos. Então, o desafio é que você se atente mais e tente conectar tudo isso para ficar ainda melhor. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns pelo seu discurso, que você continue evoluindo. Parabéns também para Camila, que deu um excelente feedback para o nosso oleodo Paulo Veio. E agora, gostaria de chamar a grande Rejane Reis, que vai dar o feedback para o nosso orador, segundo orador de hoje, que foi o Rodrigo Ramos. Então vamos receber com uma salva de palmas calorosa a Rejane. Grande Rodrigo, parabéns pelo seu discurso. Eu adoro te ouvir. Eu lembro que eu estive no seu primeiro discurso presencial lá no Rotary. E eu venho acompanhando a sua evolução e realmente, meu amigo, você está muito bem. Você falou em pé. É um desafio que a gente sempre coloca aqui para as pessoas. Você falou com uma distância legal. Você usou a técnica de aproximação e distância. Você cumpriu com a proposta do seu projeto, que era contar uma história, ou, no caso, você contou várias histórias. E uma das suas preocupações era se você ia prender a audiência e trazer risada. Rodrigo, sem neurose. Cara, você tá na trilha certa. Eu fiquei prestando atenção em todo mundo e realmente você prendeu a audiência e no final alguém até falou, nossa, eu não consigo parar de rir. Você atingiu o objetivo contando história. Várias histórias, no caso. Uma coisa que eu acho bem legal também, que você vinculou o tempo todo o título que você colocou, é uma coisa que eu deixo para todo mundo aqui, é legal. No meu caso, por exemplo, eu sempre faço isso, eu escrevo o discurso e depois eu penso no título, e o Rodrigo conseguiu fazer isso. O tempo todo ele vinculava, acredite e duvide. A gente ficava assim, nossa, agora ele vai falar o que a gente tem que duvidar. Eu ficava com essa sensação o tempo todo. E uma coisa que você prestou muita atenção, com carinho, foi falar de empreendedorismo num clube que tem a pegada de empreendedorismo. Isso é um carinho tão legal das pessoas se prepararem. A gente percebeu que você se preparou para discursar no beach. Isso é muito bom, muito bom. Agora, Rodrigo, uma forma de aperfeiçoar que eu trago para você é a questão de balançar. Você ainda está balançando um pouco e isso é normal, ainda mais que a gente está na câmera. Às vezes, se fosse no palco, você estaria andando, porque a gente usa a técnica de andar, aquela técnica de falar sobre um assunto de um lado, falar sobre outro assunto quando são coisas opostas, mas no caso da câmera é um desafio realmente. E como desafio que eu deixo para você também é se gravar e assistir antes. Eu não sei se você usa essa técnica, é uma técnica que a gente usa muito, que você grava, assiste para você ver antes, porque às vezes a gente assiste só a gravação posterior, aí o discurso já foi. Mas quando a gente se grava antes, a gente presta atenção em feedbacks que a gente já recebeu. Rodrigo, eu tô doida para te ver falando de novo, meu amigo. E você realmente tira risadas da gente. Salva de palmas aí, realmente um discurso muito engraçado, condizente com a trilha, né? Que é humor cativante. Eu gostaria agora de chamar o nosso querido Ronald.
para ele dar o relatório aí desses avaliadores de hoje, para a gente saber se todo mundo está dentro do tempo. Salva de palmas para o Ronald. Olá a todos novamente, estamos aqui com um boletim informativo para o nosso tempo. Camila, com 3 minutos e 16 segundos, está apta para a votação, e Rejane, com 3 minutos e 5 segundos, também está apta para a votação. Obrigado. Volto para o Jenison. E o Ronald dando show aí no gerenciamento de tempo, né? Sendo bem objetivo. Todos estão aptos para votação? Então vamos liberar aí, eu que na verdade vou liberar, né? Esse pool aí para votação, para a gente saber quem foi o melhor do dia. Se tiver ok aí, tá ok, né, grande Ronald? Perfeito, então liberado, 1 minutinho para vocês, se o Ronald puder cronometrar 1 minutinho para a gente votar. Bom, pessoal, acredito que todos já votaram. Eu queria então chamar uma pessoa agora, que essa pessoa ela vai testar uma habilidade fundamental de um orador, que é a escutativa. Olha que legal. Então a gente vai se divertir um pouquinho com algumas perguntas aí para a gente testar a nossa escutativa, se a gente realmente utilizou na reunião de hoje, que vai ser a Yuka, que é a Hackmaster, nessa reunião de hoje. Então, uma salva de palmas para a Yuka! Oi, galerinha linda! Bora lá. Bom, vou ser rápida, tá? Ó, então, a chamada agora. Vamos superar a neurose da escutativa e ver se a gente consegue afiar nossa percepção / memória. Bom, primeiro discurso do Paulo, ele citou uma estatística do Sebrae sobre o número de estabelecimentos comerciais e empresariais no Brasil. Ele falou o número de 6 milhões, né, de empresas. E desses 6 milhões, qual é a porcentagem de micro e pequenas empresas? 99%. Muito bem, gente. Bom, o Paulo advogou em qual área do direito e o que ele aprendeu nessa área e que ele empregou nessa parte empresarial agora? Na área de família. E que sempre por trás das empresas dos problemas das empresas tem pessoas. Muito bem, então é isso mesmo. De sempre que não tem isso de caixa, de bom ou mal, né? Que tudo tem pessoas por trás. Agora o segundo discurso do Rodrigo. Ele falou no comecinho o que é empreender. Como que ele definiu o que é empreender? Executar algo? Muito bem, levar a execução de uma coisa. E qual que foi a grande sacada, a última frase dele? Qual que foi o humor cativante do final do discurso? Dica, é uma contraposição, né? Tipo, ou então uma parábola aí com os conselhos lá do diretor da escola, da mãe da namorada, que era tipo, se você acredita em você, tudo dará certo. E aí, qual que foi o grande humor com essa frase, tipo, no final? Se a nossa esposa duvidar, talvez não seja uma boa ideia, né? Levar Muito bem, muito bem. Agora o Table Topics. O primeiro, o Kelvin, né? A pergunta era, se ele pudesse parar o mundo em 1 hora, o que ele faria nessa hora livre? E ele pensou, é uma pergunta meio que dupla. Ele pensou em uma coisa primeiro. Só que, na verdade, a resposta dele foi ao que ele teve realmente um impulso de verdade, né? Então, qual seria essa contraposição? O que ele pensou a princípio, mas o que realmente foi a resposta dele? Ele pensou pensou que deveria pensar em algo para mudar o mundo, mas ele considerou que voltar para um momento especial na vida dele era mais importante naquele momento.
Muito bem. Esse momento especial era o pôr do sol numa mochilada que ele tinha feito, né? Agora você, o discurso da Lia. Se ela pudesse ter um objeto que nunca acabasse e nunca se consumisse, era o tema. Qual que foi o objeto? Não foi isso, não. Um relógio quebrado. Um relógio que nunca acaba o tempo e ela volta para se lembrar que ela tem aquilo Muito de bem. mais. O objeto seria o tempo, mas aí ela objetificou nesse relógio que valoriza o que precisa ser feito e para ela poder fazer as coisas que ela almeja na vida. Muito bem, muito bem. Bom, o tópico 3 foi do Jonathan. Se ele pudesse comandar um animal pela mente, né? Qual seria o animal e como ele comandaria? Qual que foi o motivo dele ter escolhido a onça pintada macho? Reproduzir o máximo possível de filhotes. Freud explica. Muito bem, é isso mesmo. Para perpetuar e equilibrar a mata, né, a beleza, continuar a imponência aí da mata e da flora brasileira e representar o Brasil. Bom, o José Roberto, a pergunta dele era, se ele tivesse uma memória fotográfica por um dia inteiro, o que ele reproduziria para aprender, ver, treinar novamente? Ele citou 4 línguas, 4 idiomas, que seria para melhorar a comunicação e evitar conflitos. Quais são esses 4 idiomas? Inglês, espanhol, chinês e português. Muito bem, galera. Verdade, Muito bem. verdade. A Regiane, a pergunta dela era, se você pudesse duplicar um objeto uma vez, qual seria e por quê? Bom, ela colocou 2 justificativas no final para dizer que ela não queria ter uma coisa que dure para sempre. Ela até, né, usou a comparação com a geladeira, que durava, no caso, 30 anos, antigamente, na época dos pais, e agora dura de 5 a 10 anos. Qual que foram as 2 justificativas para ela não querer que as coisas fossem duplicadas? Primeiro é que ele ia se angustiar 2 vezes com o objeto se desgastando. Mais ou menos essa linha. Continue, vai, próximo. Quem dá mais? Vou puxar a orelha, hein? Não prestaram atenção no meu discurso. Vou puxar a orelha. Se fosse pessoalmente, eu ia puxar. Bastante atenção, inclusive gostei muito, porque foram muitas coisas. Uma das coisas que ela falou é se realmente existe essa necessidade, tipo, ela não falou com essas palavras, mas seria no sentido de qual a necessidade de se ter algo que dure para, tipo, né, que tenha uma duração maior. Não sei colocar numa frase melhor que defina o que ela disse, mas tipo de não ter necessidade de ter 2 coisas, 2 objetos, né? Ela falou da questão. Não, ela falou assim, não tem necessidade porque as coisas hoje não duram e tem o consumismo, né? O lance do consumismo e que nada agora é tão valioso que seja importante a ponto de ser duplicado. Foi isso que eu percebi do discurso da Regiane. Isso. Os 2 pontos, vou dar a resposta, tá? Os 2 pontos que eu anotei. 1, as coisas não duram para sempre mesmo. E 2, talvez fosse chato ter algo que dure para sempre. Bom, foram essas as questões que eu anotei. Prestei atenção em tudo. Transcrevi o que vocês falaram. E minha dica final, então, é que a neurose, né, seja um impulso realmente para nos mover e não para nos paralisar. E que, igual diz o Zaki Maged, que é um escritor aí que eu gosto muito, ele fala, né, que todo tombo ou tropeço também é um passo. Então, que a gente possa aí sempre aprender, né, com os nossos amigos e tal, e ativar essa escutativa também, porque é uma coisa que nos dá muito insumo e ajuda no crescimento, né? Afinal, a gente não sabe, não aprende sem absorver e retroalimentar o sistema. Então, muito obrigada, gente. Foi ótimo. Parabéns a todos! Obrigado a você, Ilka, por realmente trazer um momento aí de teste, né, de escutativa e de diversão para todos nós também. Agora, eu vou chamar aquela pessoa que tem uma função fundamental de mostrar luz para nós sobre as palavras de preenchimento. O que a gente está falando de né? Então, que a gente nem percebe muitas vezes. Eu já sei que ele está a postos ali, preparado, então eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas o grande Alessandro Dias. Fala, meu amigo. Obrigado, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão aí? Primeiro responde onde é que vai parar o cavanhaque.
O Zoom lançou um filtro de barba agora, vou ficar todo dia com a barba do Zoom. É porque pelo celular não tem. Então vamos lá, pessoal. Dos discursos preparados, o Paulo teve excelentes pausas. Paulo, desde o seu primeiro discurso para esse, já melhorou bastante. E eu notei apenas quatro E's e um né. O principal foi quando você, do né, foi quando você foi conectar a explicação e a diferença entre os executivos que a gente acha que são os engravatados e, na verdade, as pessoas comuns que são microempreendedores. Então, essa troca de assunto, onde você fez uma breve reflexão, você colocou um né para poder fazer essa reflexão. E no final, eu achei que ficou um pouco fora do contexto, você colocou um então, quando você estava fazendo uma conexão entre esse seu meio de discurso e o final do seu discurso. Me pareceu que foi meio que um preenchimento. Em vez de você simplesmente continuar o assunto, você colocou então, trazendo de alguma forma a sua conclusão. Rodrigo Ramos, excelente, como a Regiane bem pontuou, não teve nenhuma palavra de preenchimento perceptível, eu achei excelente. A Camila, que fez a primeira avaliação, teve um que foi uma reflexão breve também, antes de fazer a conexão com o final da avaliação dela. A Regiane, na avaliação dela, do Rodrigo, ela fez muito brevemente. Regiane, foi difícil perceber, tá? Você ia dizer que isso é normal, a questão do balançar o corpo e tudo. E você ia fazer um E, só que você... E logo em seguida, E, então é isso. Você fez um I segurando o seu E, trazendo essa conexão um pouco mais avançada. De forma geral, pessoal, o que eu percebi, além de trazer um pouco dos tabletopics, o que a gente mais percebe como palavra de preenchimento é se vocês me ouvem bem. Eu quero sugerir a todos vocês que esperem um colega entrar no áudio e falar que o meu microfone está mudo, por exemplo. Eu hesitei agora, no começo do meu relatório, por exemplo, em perguntar se vocês estão me ouvindo, porque eu estou num ambiente completamente diferente do tradicional que eu faço, onde é no meu computador em casa. Eu estou pelo celular com fone de ouvido. Mas eu hesitei e continuei. Quando o João apareceu, eu falei, cara, ele vai dizer que meu microfone está desligado. Então, assim, sugiro que vocês simplesmente entrem no tópico de vocês, no assunto de vocês, cortem essa palavra de preenchimento, que é perguntar se vocês me ouvem bem. A segunda palavra que mais se escuta é o né. É o né confirmando uma pergunta que vocês fizeram ou reafirmando algo que vocês falaram. Quando vocês colocarem uma afirmação, fizeram uma pergunta, confiem que ela está sendo feita com muita vontade, com muita objetividade. Quando você coloca o né logo em seguida, ele diminui um pouco, do meu ponto de vista pessoal, a importância ou a relevância dessa pergunta. E nos tópicos surpresas, o João, durante a apresentação dele, teve 3 S, 2 Is e 3 Nes, também confirmando perguntas. O Kelvin, não percebi nenhuma palavra de preenchimento. A Lia melhorou muito do que eu já percebi também, teve um E, 4 As em reflexões, momentos onde eu parava para pensar, e um né também confirmando perguntas. O Jonathan teve um E apenas, José Roberto 4 Es, 2 Nes e um A no final, quando ele fez uma pequena pausa, e a Regiane não teve nenhuma palavra de preenchimento. E respondendo brevemente as duas respostas do João Machado, eu teria escolhido, igual o pessoal do chat colocou, a tigela de açaí que não acabava nunca. Quando eu pudesse duplicar, eu ia duplicar essa tigela para que eu pudesse sempre ter alguém para tomar açaí comigo. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigado você, grande Alessandro. Disse que até com fome agora, ouvindo aí você falando desse prato de açaí, que é uma coisa que eu gosto bastante, inclusive. Bom, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive da reunião de hoje, o que eu achei de positivo da reunião, que eu gostei bastante, o que eu achei também que pode melhorar para vocês ainda, realmente terem reuniões super melhores nas próximas vezes. Então vamos lá, pessoal. O que eu notei na reunião de hoje foi pontos muito positivos. Vocês definiram as funções da reunião com bastante antecedência, de forma que a reunião realmente ela fica muito mais organizada, todo mundo chega aqui mais preparado. Parabéns pela liderança do clube por realmente ter se esforçado para ter reuniões cada vez melhores, mais planejadas e de mais qualidade. Fico muito feliz de ver isso no clube de vocês. E falar em melhoria, eu notei várias melhorias, inclusive da reunião passada para essa. Por exemplo, hoje vocês tiveram 1 minutinho de atraso. Como eu gosto da pontualidade, o Toastmasters preza por isso. Eu também registro aqui
que vocês tiverem esse minutinho e podem melhorar para realmente começar pontualmente ou até antes das 10 horas nas próximas reuniões. Mas noto também que vocês tiveram evolução em relação à última reunião. Vocês atrasaram 3 minutinhos, reduziram para 1 minutinho. Então, a próxima a gente pode começar pontualmente. Parabéns para vocês. Outra coisa que eu gostei bastante é que vocês utilizaram os slides e de maneira bem explícita, porque vocês utilizaram tela cheia. Foi um feedback que vocês receberam na reunião anterior, já implementaram nessa reunião. Fica muito mais fácil de enxergar quando é a tela cheia e todo mundo consegue acompanhar a reunião de uma maneira muito mais didática. Em relação aos próprios slides, vocês podem se utilizar a sugestão de uma ferramenta desenvolvida pelo grande Alessandro Dias para vocês atualizarem os slides de uma maneira mais prática e aí garantir que nenhum detalhezinho passe despercebido. Tá? Isso ajuda bastante aí. O Alessandro é fera em automatizar, você preenche uns campos do form, já atualiza o slide inteiro, não precisa nem revisar. Eu poder até conversar com ele depois para pegar essa dica aí. Vai facilitar muito a vida de vocês. Agora, em relação às funções da reunião de hoje. Toastmasters do dia foi conduzida pelo grande Kelvin. Eu gostei muito da energia que o Kelvin trouxe no início da reunião, da motivação, compartilhando ali um momento de alegria, uma conquista que o clube já teve. Eu acho que isso realmente começa a reunião com o pé direito. Então, parabéns por isso, grande Kelvin. Energia é fundamental. Melhorias, você poderia, na minha visão, Kelvin, na minha humilde opinião, guiar as palmas é algo realmente que a gente vai se policiando e aos poucos a gente vai pegando isso, né? Em que momentos eu vou chamar as palmas, etc. Usar os slides ao longo da reunião. Eu fiquei na dúvida se realmente isso já foi planejado de você utilizar o slide no começo da reunião e não utilizar depois os discursos, ou se não, foi alguma coisa feita no momento. Uma sugestão que pode facilitar o trabalho do Toastmasters é ele, antes da reunião, ele já planejar em que momento, olhando para a agenda, em que momento que ele vai usar o slide. Esse momento é interessante porque eu compartilho informação, esse outro momento eu tiro da tela cheia porque a pessoa vai falar. E aí você consegue utilizar uma dinâmica de transição de slide muito mais assertiva, porque se você deixar para pensar na hora, você vai realmente cair na dúvida e aí você não vai utilizar da melhor forma. Então, sentar antes, né? O Toastmasters reunião, sentar antes, ele olhar, que momentos, por exemplo, que eu vou chamar as palmas ou não. É interessante chamar nesse momento. Ele já sabe o momento que ele vai fazer isso. E também em relação ao slide. Que momento que eu vou utilizar o slide na tela cheia ou vou ocultar o slide, tá bom? Isso vai ajudar demais aí o trabalho do Toastmasters. Gramático Jonathan. Jonathan, ele deu show em BH, né? Eu fiquei surpreso com ele na última reunião que eu participei, que ele foi gramático. Hoje também, ele repetiu, né? Esse brilhantismo quanto gramático, que ele consegue realmente captar várias palavrinhas ali que realmente as pessoas trazem de novo no vocabulário e que realmente agregam para a reunião. Uma sugestão que pode facilitar analisar a gramática em si mesmo, algum tema específico da gramática, e eu sugiro isso, que é você selecionar um tema específico, concordância verbal, concordância nominal, etc., para você focar o seu feedback nesse tema da gramática, já que a gramática é muito ampla e não dá para você fazer um raio-x completo, né, gramatical, de todo mundo que falou. Se você escolher um tema, fica mais fácil para você, mais assertivo também. E o Ronald como timer. Não sei porquê, mas eu sempre me divirto quando o Ronald faz o timer, né? Ele sempre traz alguma inovação. Na última, ele falou que era o Senhor do Tempo e apresentou a imagem de clima, aquela imagem que a pessoa do tempo do jornal mostra, né? Caramba, realmente tem uma relação. Eu ri bastante. Hoje ele trouxe outra analogia que foi em relação ao semáforo. Então, realmente, parabéns, Ronald, por inovar, que é a proposta do clube, independente das reuniões e das funções que você faz, né? Parabéns, de fato, por isso. E o Topics Master de hoje foi o grande João, que é fera no OBS. Seja no Toastmaster, seja como Toastmaster, seja como Topics Master, ele mostra realmente estabilidade com o OBS, que facilita muito a condução. A sessão foi muito bem explicada, temas bem preparados. Ele pensou no tema, realmente deu para perceber que ele pesquisou, que ele trouxe no slide, realmente se preparou para fazer a função. Eu gostei bastante na tua tranquilidade também, tá, João? E nos comentários de conexão que você trouxe. Isso não é trivial de fazer, você improvisa na hora ali, conectando o discurso, fazendo comentários. Parabéns demais por isso também. Algumas melhorias possíveis, na minha visão, seria você puxar as palmas também de maneira ordenada
para conduzir o público, né, em saber, esse momento é palma, esse momento não é. E uma forma de deixar mais dinâmica o Topics Master, que eu já vi em outros clubes, é você, por exemplo, ao invés de perguntar se alguém se voluntaria durante, né, a transição dos tópicos, você fazer isso antes de começar o Table Topics. Então, pessoal, vou começar o Table Topics. Quem aqui deseja participar? É interessante porque ninguém sabe do tema ainda, todo mundo tá frio ali, o coração não acelerou, aí todo mundo, eu vou participar. Fica mais fácil até para conquistar a galera ali, incentivar a participação deles. Outra coisa também, para deixar mais dinâmica acelerada, para você não ficar esperando o pessoal se voluntariar, é você já indicar direto, você fazer uma lista prévia a quem são os visitantes. Começou a reunião, quem são os visitantes? Quem vai falar menos na reunião de hoje? Então, vou chamar as pessoas para elas terem a oportunidade de praticar oratória, porque se não fosse o Table Topics, elas não praticariam. Então, isso pode te ajudar também. Faz uma lista prévia, já vai chamando as pessoas, que aí acelera. E o Topics Master, né, a função de Table Topics, sessão de Table Topics, e dá mais oportunidade para todo mundo falar, porque você utilizou o tempo de uma maneira muito mais precisa. E o Hackmaster, na verdade, a Hackmaster da reunião de hoje, a nossa querida Yuka. Eu gostei muito das perguntas pontuais e importantes ali. Você realmente conduziu bem as perguntas para que elas puxassem o ponto mais importante da memória das pessoas. E não um ponto fácil, mas o ponto mais importante. Eu gostei muito da tua atuação como Hackmaster. Parabenizo muito também você por ter passado tranquilidade e animação ao mesmo tempo. Gostei bastante, parabéns. A Cauter, grande Alessandro Dias na área. O Alessandro foi bem detalhista, ele captou pausas, ele explicou não só que moletas foram utilizadas, mas que momento. Às vezes isso ajuda a pessoa a refletir o porquê de ela ter utilizado aquela moleta e dar mais condições para ela melhorar, evitar essas palavras de preenchimentos na próxima vez. E além disso, captou expressões que a gente já está acostumado, mas se a gente for parar para pensar e refletir com a ajuda de uma Cauter, como o próprio Alessandro fez hoje, a gente realmente percebe que são coisas, palavras, expressões de preenchimento, como essa de, pessoal, todo mundo está me ouvindo, é a tela, e etc. Então, achei bem legal, esse aí foi um diferencial para mim. Poderia sugerir, Alessandro, técnicas para o pessoal evitar essa palavra de preenchimento, principalmente os novatos aí, que seria usando as pausas. Poderia ter enfatizado isso para facilitar a vida das pessoas nas próximas experiências. Também, em relação aos avaliadores de hoje, tivemos 2 avaliadoras que realmente compartilharam feedbacks muito precisos, brilhantes, que realmente vão ajudar os nossos oradores a evoluírem ainda mais. Em relação a Camila, ela avaliou o Paulo Veil. Foi um feedback detalhista, dicas de preparação, inclusive, para o discurso, feedback ali mais empático. Então, tá realmente de parabéns. Uma melhoria para se desafiar é encaixar o seu feedback dentro da estrutura do feedback sanduíche. No finalzinho, você trouxe um desafio. Eu fiquei me perguntando se era mais uma melhoria do que um desafio. Então, talvez você encaixar, se for uma melhoria, alguma coisa que você notou que precisa ser melhorada, você coloca no meio do feedback sanduíche ali, né, como se fosse um hambúrguer, e aí no pão final você traz um desafio para realmente a pessoa sair dali motivada a ir para o próximo nível no seguinte discurso. Agora, em relação a Rejane Reis, avaliadora aí profissional, Rejane já conseguiu aí esse título, apresentou a trilha no começo, apresentou o projeto, apresentou o tempo, trouxe todas as informações relacionadas ao discurso, realmente situando todo mundo em qual seria o objetivo daquele projeto. Isso é muito importante. E ao dar o feedback, ela teve esse foco também. Rodrigo, realmente foi cumprido o objetivo ou não, além de realmente trazer a percepção bem completa sobre a performance do Rodrigo. Então, todo mundo de parabéns, a reunião espetacular. De maneira geral, eu gosto de compartilhar algumas dicas desse mundo online que a gente participa, porque eu tenho certeza que vocês podem ter outras reuniões em outros lugares, e essas dicas podem ajudar vocês a passarem até mais credibilidade ao se comunicar online. Primeiro, olhar para a câmera. Eu estou olhando para a câmera de vez em quando aqui. Então, olhar para a câmera, você cria uma conexão mais próxima com quem está do outro lado, em vez de ficar olhando para baixo, que é para a tela. Outra coisa é colocar a câmera na altura dos seus olhos. Às vezes, a câmera fica um pouco mais para baixo ali quando você está segurando o celular. Se você conseguir colocar a câmera na altura dos seus olhos, passa ainda mais naturalidade, você vai conseguir passar a sua mensagem de uma maneira mais fluida também. E outra coisa que é muito importante, faz diferença, é um detalhe, mas faz diferença, é vocês cuidarem da iluminação, para realmente deixarem a expressão facial muito mais fácil de ser lida
por quem está do outro lado. E desafio, Toastmaster, a gente gosta de se desafiar, todo mundo se desafiando. Eu vou deixar um desafio para vocês também, que seria todo mundo que está aqui, que realmente contribui para fazer disso um clube, cada um de vocês é uma peça fundamental desse clube, que na próxima reunião nós trouxemos mais convidados. Na próxima reunião a gente tem ainda mais convidados para realmente ter a oportunidade de experienciar o que vocês, o Beach Toastmasters, oferece. Parabéns demais, com certeza estamos juntos na próxima reunião. Valeu, pessoal. Agora eu devolvo a palavra para o grande Kelvin, porque ele tem mais conteúdo interessante. Inclusive, todo mundo está esperando os vencedores do dia que ele vai apresentar para vocês. Excelente. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho para a gente poder apresentar os vencedores do dia. Pronto. Pronto. Olha os homens pregando peça. Pronto. Então, pessoal, nós temos hoje, já temos aqui pronto os vencedores do dia. E o primeiro vencedor do dia, já pegando a prática do Jenison, que eu aprendi com o Jenison, de rufar os tambores. Quero que vocês me ajudem a rufar os tambores. Tem até um sonzinho aqui. O primeiro vencedor do dia é o... Camila Duarte, como avaliadora. Eu tenho que sincronizar esse tempo. Parabéns, Camila. Beleza? Segundo, é o vencedor do discurso de improviso. E o vencedor de hoje é... Rufem os tambores. José Roberto. E eu tenho uma coisa para dizer. Na primeira reunião que eu participei com o José Roberto, essa semana, ele estava como visitante e também ganhou o discurso de improviso. Tá. E por último, o nosso orador do dia, rufem os tambores. Discurso preparado. Paulo veio. Olha, cara de surpresa. Muito bom, Paulo. Parabéns, cara. Vou parar de compartilhar minha tela. Pessoal, finalizando a nossa reunião, como eu já sou Toastmasters e eu finalizaria a reunião, eu vou dizer algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Alguns avisos do dia, antes da gente tirar a foto, tá? Primeiro aviso, dia 30 de outubro, às 7h30, nós teremos o Rap Toast, tá? Da área 8, tá bom? Então já fica esse aviso aqui. O link de inscrição, eu não sei se precisa fazer inscrição, né, Jenison? Porque ou é só chegar lá e aparecer e já ir aproveitando com o pessoal. Vamos fazer a inscriçãozinha depois, tá? Que a gente já prepara Legal. melhor para todo mundo. Vai ser, Beleza. pessoal, vai ser um happy hour, é como se fosse um happy hour para todo mundo se divertir, tá bom? Já se diverte na reunião, imagina um happy hour do Toastmasters. Então espero todo mundo lá. Muito bom. Segundo aviso, pessoal, esse aviso, eu estou muito orgulhoso dele. A gente conseguiu fazer o nosso site, o site do Beach. Eu vou até colocar aqui no chat, se vocês quiserem já acessar ele. Ai, o chat está aqui. Pronto. Nesse site, a gente conseguiu organizar ele com uma pegada um pouquinho mais neutra, do jeito que a gente estava pensando fazer. E quais são as vantagens disso? Nós conseguimos passar o Beach para a pessoa. Se ela quiser conhecer, ela acessa o nosso site e vai conhecer um pouquinho melhor sobre o clube, sobre a personalidade do clube, tá bom? Lá tem as nossas redes sociais. Se você tiver, e isso é um problema que a gente conseguiu resolver, de explicar o que é o Toastmasters. Então, eu criei uma paginazinha lá dentro do site, explicando o que é o Toastmasters, explicando como é uma reunião, explicando as funções, e isso vai ajudar muito para quando você tiver aquela dificuldade em explicar para um amigo como funciona a reunião, é só acessar lá que vai ficar bem mais fácil de apresentar o Toastmasters para um amigo, tá bom? Também tem o botãozinho de reservar o ingresso.
você vai poder conhecer o nosso programa de membros, se tornar um membro, tirar as dúvidas de como se tornar um membro. E em breve nós vamos colocar uma galeria para colocar os membros fundadores, os membros e a galeria de vencedores. Então, toda vez que tiver um vencedor no discurso de improviso, avaliação, a gente vai criar um cardzinho para colocar lá embaixo, tá bom? E por último, pessoal, o nosso último aviso é sobre membros. Nós estamos com uma meta a curto prazo, tá? De conseguir alcançar os 20 membros inscritos no clube, tá bom? Por enquanto, como eu disse, o nosso clube ele é o mais jovem, né, de Brasília. E o nosso objetivo é conseguir alcançar os 20 membros oficializados do clube para conseguir oficializar o clube, tá bom? Para isso, nossa meta a longo prazo, nosso deadline é dia 30 de janeiro, mas a gente quer conseguir atingir isso bem antes. Para isso acontecer, nós precisamos de mais inscritos, tá bom? Pessoas que preenchem o formulário de membro. E para isso eu já quero convidar os visitantes, se quiserem se tornar membros e quiserem dar um apoio para a gente, vai ser muito importante para a gente. E o que a gente pode retribuir para vocês? Os 20 primeiros membros, que serão o limite para oficializar o clube, vão receber o título de membro fundador, tá bom? Esse é um título do Toastmasters mesmo, não é um título nosso, de que você fez parte da construção do clube, tá bom? Então já fica o convitezinho aqui. E é isso, pessoal. Eram esses 3 avisos. Não vão embora sem acessar o site, e se você não é membro ainda do Toastmasters, já clica naquele botãozinho de preencher o formulário para se tornar um membro, tá bom? Nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo aberto. Se vocês quiserem participar, não importa se você é visitante ou se você já é um membro do Toastmasters, você pode participar lá com a gente para acompanhar um pouquinho mais o clube, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem participado. E eu quero finalizar essa reunião com uma foto. Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí a câmera de vocês, botar aquele sorriso bonito, para eu tirar um print e marcar todos vocês lá no Instagram. Pronto? Posso tirar? Vamos ver se saiu. Calma aí. Que vai que eu tirei print da outra tela, né? Não, saiu. Tá todo mundo bonito. Obrigado, pessoal. A gente vai continuar aqui com mais uns minutinhos. Se vocês quiserem conversar, a gente conversa. Se vocês quiserem ir embora, a gente vai sentir falta de vocês. Até a próxima reunião. Eu estou querendo fazer uma pergunta antes de concluir, pode ser? Pode. Claro. Então, aí o Jonathan tinha me chamado diversas vezes e não tinha coincidido de dar tempo, porque eu trabalho com jornalismo e publicidade. Aí, quando Sim. não é reportagem, é alguma campanha publicitária, e muitas vezes a gente faz reuniões à noite, o trabalho às vezes é no momento exatamente da reunião. E teve diversas vezes, outras reuniões, inclusive de Brasília, eu moro em Brasília, né? E que ele Tem carvão, amigo? Oi? Oi? Não, aí teve diversas vezes que eu quis participar, mas não foi possível, de outras reuniões e também de clubes aqui de Brasília, né? Aí deu certo agora, eu estou bem contente aqui, porque me sinto mais próximo, né, do clube, porque lá em Belo Horizonte também foi legal, mas uma coisa mais distante. Então, eu quero saber se existe, por exemplo, uma maneira de encontrar e de participar de feedbacks a respeito dessa reunião. Vocês têm um grupo de WhatsApp ou uma outra maneira de se falar sem que a pessoa já seja membro do clube? Por exemplo, eu penso em me associar, mas ainda não tomei a decisão. Tem como eu me aproximar desse grupo de pessoas sem que eu seja membro imediatamente? Tem sim. Eu coloquei agora o link no chat do nosso grupo aberto no WhatsApp. Se você quiser um pouquinho mais de tempo para pensar em se tornar um membro, você pode ir acompanhando a gente lá e ter uma comunicação mais próxima com a gente. E toda semana nós colocamos o link da próxima reunião, convidamos as pessoas para participar tanto em função quanto para acompanhar a reunião como visitante.
E você não precisa se sentir pressionado em ser membro. Você pode continuar acompanhando o clube o quanto você quiser como convidado. Tá? A vantagem de ser um membro é poder fazer discursos preparados, que são discursos mais longos, e receber avaliações mais completas, entende? Também você vai ter acesso a uma trilha educacional dentro do Pathways e o apoio de um mentor. Essas são as vantagens de ser um membro do Toastmasters, tá bom? Tem mais vantagens, mas eu acho que essas são as principais que eu lembro agora. Tá? Ó, a Camila já colocou até o link do Vitória também, para você participar. E a vantagem do Zoom é que dá para participar de clube do Brasil todo. Então, como o seu tempo ainda não é bem definido, você pode participar de reunião do Brasil todo no horário que você achar melhor para você, que se encaixar melhor no seu tempo. Legal, grato aí pela atenção. Gosto muito da dinâmica. Vocês conseguem fazer com que as reuniões não fiquem monótonas. Tem uma dinâmica própria que eu tenho percebido que já foi previamente pensada. Imagino que ao longo dos anos e também lá dos Estados Unidos e de outros países vem se aperfeiçoando e vocês vão adaptando. Eu acho muito inteligente quando a inteligência coletiva faz com que as coisas andem. Então, eu percebo que é um trabalho de várias mãos e de união das pessoas. Eu acho bem legal. Além de a gente aprender melhor a se comunicar e se soltar mais, né, no improviso ou mesmo no planejamento do discurso, também é uma oportunidade de conhecer pessoas novas. Então, eu vou colocar meu telefone também aqui no bate-papo, que alguém perguntou aqui, né? E aí a gente vai se falando. Muito grato aí pela receptividade de todos. Vocês são muito simpáticos. Pode contar com a gente, cara. E vai ser um prazer te receber de novo na próxima reunião. Seja bem-vindo, José. Então, pessoal, vamos conversar. Pode abrir o microfone de vocês. Tô sentindo falta de ouvir a voz de vocês. Falei a reunião toda. Faz tempo que eu não escuto o Alex falar, hein? E Alex, o que você achou? Eu, né? Eu sou o Alex. Não, eu gosto. Eu queria tomar coragem para participar. Eu quase falei alguma coisa, mas depois eu esperei um pouco. Mas eu tô ainda tomando coragem, assim. Mas eu acho legal. Eu tô só tomando coragem mesmo. Dos tópicos de improviso, qual foi o que você gostou mais? Deixa eu ver. Eu acho que aqui... É porque quando você falou de um objeto, né, que viesse coisa infinita, vem um monte de coisa, né? Deixa eu perguntar uma coisa. E é só uma curiosidade. Quando falou sobre o objeto de algo infinito, alguém aqui pensou em uma caixa de dinheiro? Eu sabia! Mas eu estava pronto para limitar essa, porque quando eu falei que eu iria limitar a um objeto, poderia ser uma nota. Só que o que acontece é que você teria que gastar primeiro uma nota para depois usar ela novamente. Então você não dá conta de comprar muita coisa com R$200, beleza. Mas eu já pensei nisso, de você ter uma carteira assim que você tira R$10, aí gasta R$10 e aparece de novo R$10 na sua carteira. Perfeito, você não vai ser milionário com isso, vai resolver um bocado de problema na sua vida, mas milionário você não será. Sim. Ia ser incrível. Já pensou, você fosse pagar uma conta de R$100 e paga de 10 em 10 para pessoas? Vai comprar um carro com a nota de 10 em 10 reais. Jogando dinheiro da carteira, assim. Eu me senti mal porque na hora do animal, eu só conseguia pensar em animal que eu controlasse para, sei lá, para explorar. E aí eu falei, não, eu não quero controlar um animal para explorar. Aí veio o Jonathan e trouxe uma visão totalmente diferente de procriar a espécie. Achei sensacional. Eu queria controlar o meu cachorro, quando eu saio, que ele come todas as coisas. Eu queria estar na mente dele. Falar, não vai comer a mesa, não vai comer a parede, não vai fazer nada, não vai comer a cama. Eu vi outro dia desse sobre um canal de TV que você deixa ligado pro cachorro quando você sai de casa, pro cachorro acalmar. Isso existe mesmo? Nossa.
Eles Mas falam que existe, né? Fala que existe também que você fala com o cachorro, né? Você deixa um áudio e você vai falando com ele. Isso eu ouvi falar já, mas não testei. O cachorro ele tem esse dom de prestar atenção e conhecer a voz do dono, né? Com comandos, né? Se ele está treinado a obedecer comandos e você deixa a gravação de tempo em tempo, ele obedece. Agora eu quero falar que o Jonathan, a visão dele é de explorar sim. Ele quer explorar o corpo de uma onça macho para poder popular as fêmeas. Cadê ele? Com essa desculpinha de procriar, isso aí para mim não engole. Pode procriar e tal. Ele quer ter várias fêmeas à disposição usando o corpo de um macho que não é dele, é exploração. Não, o melhor foi o Rodrigo. Né? Qual o animal que você gostaria de controlar? Eu, né? Rodrigo. Sério que ele respondeu? Eu não percebi. Ele falou isso no chat. Escreveu no chat. Mal consigo me controlar. O Rodrigo é uma peça. Vai controlar outro. Deixa eu falar. Esse lance aí do negócio infinito, que nunca acabaria, eu lembrei de uma história que o cara tava andando na rua e era um bêbado. Esses bêbados que moram em rodoviária, assim, que felizmente já não tem mais volta praticamente. Ele andando na rua, ele encontrou uma lâmpada na sarjeta. Olhou a lâmpada muito bonita, pegou, né, achou um objeto muito diferente, deu aquela esfregadinha para olhar melhor e saiu o gênio da lâmpada. Saiu assim, e o gênio ficava na frente dele ali, flutuando assim na nuvenzinha que ele ficava sentado e falou: querido, muito obrigado, você me tirou de um sono de 3.000 anos que eu já estava nessa lâmpada. Por esse motivo, eu vou te conceder 2 desejos. Você pode pedir o que você quiser, absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa eu vou te conceder por você ter me tirado do meu sono eterno. Aí o bêbado pensou e falou: já sei. Eu quero uma garrafa de cachaça que eu beba e ela nunca fique seca. Nunca vai secar. Aí o bêbado falou, o gênio falou, ok. Aí apareceu na garrafa do bêbado, na mão do bêbado, uma garrafa daquela cachaça Velho Barreiro. Talvez alguns de vocês conheçam aí. Ai, já doeu. O bêbado olhou assim, abriu a garrafa e bebeu. E olhou para ela, ela estava cheia ainda. Ele, nossa, isso é boa mesmo. Aí bebeu. Bebeu o máximo que ele conseguiu. Ele bebeu quase 5 minutos seguidos. Tirou da boca, olhou para ela, estava cheia a garrafa ainda. Aí o gênio falou assim, vamos, agiliza minha vida, por favor. Qual é o seu segundo pedido? Aí o bêbado falou assim, eu queria outra dessa. Ai, meu Deus. Eu fui testar os tópicos com alguns conhecidos meus e um colega meu respondeu prontamente alguma coisa que nunca acabasse. Eu fui falando para ele vários tópicos e ele falou, a resposta para tudo é bacon. Tudo, a resposta é bacon. Ah, nunca acaba, bacon. O objeto que eu quero duplicar, bacon. O que eu faria com uma hora? Bacon. Bacon faz tudo melhor. Quando o Alessandro estava passando a avaliação do Accounter, eu não conseguia parar de pensar que em evolução de vício de linguagem. Vocês pensaram nisso também? Alguém já pensou nisso? Tipo, a evolução do vício de linguagem não é mais o né. Vocês estão me ouvindo? Sabe? Eu fiquei pensando assim, caraca, a gente evoluiu até nisso, sabe? Não tinha antes. Verdade. Pessoal, vou ter que sair. Muito obrigado. Poxa, obrigado por participar. Valeu. Muito honrado. Tem que almoçar ali. Valeu a todos a contribuição. Foi muito bom estar com vocês. Bom feriado, bom descanso a todos. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Calma aí, Jonathan. Rapidinho. Eu voltei aqui, lembrei de uma piada rápida sobre essa de gênio da lâmpada. Que foi o mineiro. O mineiro esfregou, saiu o gênio e disse assim, você tem 3 desejos. Eu queria um pão de queijo. Aí o gênio, tá bom, né? Toma aí, pão de queijo. Segundo desejo, eu queria outro pão de queijo. Rapaz,
toma aí teu outro pão de queijo. Terceiro desejo, eu queria um carrão. Aí o Eugênio, pô, até que enfim, rapaz. Aí me explica, por que tu pediu 2 pão de queijo e um carrão? Eu fiquei com vergonha de pedir 3 pão de queijo. Falou, galera. Bom sábado, parabéns pela reunião. Um abraço. Valeu, pessoal. Bom final valeu. de semana. Até mais. Valeu, grande Rodrigo. Valeu, John. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Não, gente, espera rapidinho. Fica Obrigadão. só mais um minutinho, porque eu tô querendo bater um recorde aqui, que eu tô quase... Falta 10 segundos para publicar a reunião de hoje, para todo mundo poder compartilhar nas redes sociais. É só um minutinho. Eu queria aproveitar... Vai falando uma outras pergunta. coisas aí. Vocês estão me ouvindo? Também. Na última vez, na última reunião, o Ronald tinha comentado que tinha participado de um debate, de um encontro que teve um debate. E eu fiquei curioso para assistir, até ver como funciona, que me pareceu interessante, assim. Aí eu até fiquei de procurar depois e aí não sei. São 2 gladiadores lutando até a morte usando só palavras. Mas como é que é um grupo também, que nem o Toastmaster, ou ele como é que eu poderia fazer para um evento, né, online, né? Vou explicar para o pessoal aqui um pouquinho. Então, o Toastmasters é um mundo de oportunidades e aí tem algumas competições também. Tem competição de discurso dentro do clube, então daqui a pouco o próprio Beat vai fazer uma competição interna aqui para realmente vocês se desafiarem ainda mais enquanto oradores e aí fazer essa competição, né, amistosa para ver quem que realmente vai ser o melhor orador e depois disputar a nível regional e nacional essa competição. Inclusive, o Toastmasters tem competição mundial também. Todo ano tem o melhor orador, né, do Toastmasters mundial, que realmente é um cara que se destacou em todos os níveis que ele competiu até chegar no mundial e ganhou. E isso acontece com outras temáticas também. Então, esse ano o Toastmasters Brasil, ele decidiu estimular que os clubes fizessem uma competição de debates, específica de debates. E a gente seguiu essa mesma ordem que eu te falei, né? Falei para vocês, que é primeiro no clube, a área e depois nacional. Essa seria a ordem natural. Obviamente que a gente começa de um nível menor, aí depois cada campeão de clube disputa com outros clubes, né? E depois a área e depois nacional. Aí nesse ano a gente fez o campeonato de debates, onde a gente juntou a área 5, a área 8, na verdade, que é a nossa área, que tinham 5 clubes. E aí a gente teve representantes, 2 representantes de cada um desses 5 clubes, participando desse campeonato de debates. Como o Beat faz parte, é um dos clubes da área 8, quem representou foi o Ronald e o outro que representou foi o Kelvin, se não me engano. Paulo veio, é verdade, né? Aquele tão disputado, né, debate que vocês fizeram, um defendendo ali o Homem-Aranha, o Ronald defendendo o Homem-Aranha, e o Paulo veio dizendo que o Batman era o melhor super-herói que o Homem-Aranha. Então realmente foi muito divertido. Aí eles apresentaram, aí foram passando em chaves até chegar na final. Inclusive o Ronald estava na final, disputando com o Rodrigo, que estava aqui hoje também. E aí tiveram essa experiência, que eu acredito que foi uma experiência ímpar, de eles realmente se experimentarem como oradores debatendo contra a pessoa, que é uma peculiaridade, né? Você não só discursar, você debater, você querer convencer outra pessoa, mas de maneira estruturada, seguindo ali as dicas do Toastmasters para debates. Deu para esclarecer ou ficou ainda mais útil? Você quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, era mais ou menos isso que eu estava entender mesmo do que se tratava, né? Se era mesmo o Toastmaster ou se era algum outro grupo, né? Porque quando ele comentou rápido, eu achei interessante, assim. De repente até assistir, né? Eu fiquei mais curioso também. Alex, você está em algum grupo do WhatsApp? Porque eu posso postar lá os debates, porque a gente vai ter agora a nacional, né? Acabaram as regionais e a gente vai ter a nacional agora. E vamos puxar o Alex pro grupo do Beat. Eu tô em um grupo. Eu acho que o Alex já está em algum grupo, né, Alex? E aí o que a gente pode fazer, pessoal, e foi até bom, né? Obrigado, Alex, por colocar isso, é começar a divulgar também, não apenas os eventos do Beat, né, as nossas reuniões, mas também as outras reuniões que tiverem, os eventos, como, por exemplo, os debates,
né, promovidos pelos outros clubes para mostrar a diversidade que tem também no Toastmaster. Então, eu vou postar lá no grupo de vocês. O Alex, eu acho que está no Beat. Eu vou postar o cardzinho do debate nacional, tá? Gente, eu compartilhei aí, tá? O link do Instagram. Fiquem à vontade para compartilhar nas redes sociais. Consegui bater um recorde. Cara, hoje foi tenso. Fiquei tipo um controlador de voo aqui, fazendo as coisas, organizando, enquete e gerando foto. Caramba. Não dou conta, não. Realmente consegue fazer várias E coisas. mandou muito bem. Conta! Tchau, Eu galera. aproveitei pouco da reunião de hoje. Boa tarde para vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Valeu, Camila. obrigado pela presença. Valeu. Nada. Gente, eu vou indo também. Fica só a dica aí para os membros do board. Depois precisamos conversar bastante. Vamos tentar marcar nossa reunião para amanhã à noitinha, ou então, de repente, no finalzinho do feriado, que a gente já tenta preparar melhor a próxima reunião. Não sei, Pode nossa ser, pelada beleza. que foi essa. A gente pega a data aqui, tá? A data da final nacional vai ser no dia 31/10, sábado, 31 de outubro. Tá Sim, bom? sim. Para vocês já se programarem para participar, que vai ser exatamente um dia depois do Raptoast. O Raptoast vai ser numa sexta, dia 30/10, só que à noite. E o campeonato de debates vai ser no sábado, durante o dia 31 de outubro. Show? Que legal, que legal. Valeu, Gente, pessoal. também Bom final de semana para Valeu, vocês. galera. Tá? Parabéns Bom pela final de reunião. feriado. Alex, um abraço. Rejane, brigadão. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Um abraço pro José, que apareceu aí. Ó, o Zé tá entrando de novo aí. Eu não sei se ele conseguiu ver o link que eu mandei no Instagram aqui. Você viu, José Roberto? Vou mandar de novo. Peraí um pouquinho que eu vou dar uma olhadinha se deu certo aqui, peraí. É porque eu vi agora recentemente um link do Instagram, aí eu estava compartilhando na hora que você falou. E vi também que anteriormente teve aqui um link que a Rejane mandou para todos, aí eu ainda não... Sim, eu vou mandar de novo. Aí eu salvei aqui o que... Vou mandar. Oi. Nós temos reunião do Brasília hoje em inglês. O Brasília é bilíngue. Já que você falou que tem interesse em inglês, se quiser dar uma passadinha lá, vai ser bem legal. Vamos ter discursos maravilhosos. Eu mandei o link. Mas but I don't speak English. Eu vou ficar boiando lá, ué. Não, se você quiser treinar só o listen, é a mesma coisa da reunião de hoje. Se você não quiser falar, você não fala. Você pode entrar só como ouvinte. É a mesma coisa da reunião de hoje, a gente respeita muito. Já que você falou que um dos seus desejos da lâmpada era o inglês, vai que... Não, eu tenho interesse, sim. Mas eu acho que hoje não vai dar, não. Eu nem sabia dessa de hoje. Na verdade, eu participei meio que forçando a barra para poder dar certo. Eu não sabia que ia ter, né? Mas estou achando bem legal. O que eu estou aqui conversando com vocês e tentando